Bem-vindo a mais um episódio do Planos em Prática, o projeto de escrita criativa aqui do canal. A história que a gente vai dar continuidade hoje a gente iniciou na semana passada. Na verdade, o episódio da semana passada foi inteiro dedicado à escolha da imagem que iria inspirar a premissa e um prompt de comando com um trecho de um diálogo que deve ser usado em algum momento da história. E na imagem tem o rosto de um homem, uma pessoa olhando para o horizonte com uma cicatriz muito grande no rosto e tem uma indumentária assim, que sugere um ambiente de fantasia. Então hoje a gente precisa definir quem é essa pessoa, quem foi essa pessoa e que tipo de conflito, que tipo de trama a gente pode usar para criar uma história em cima disso. Então, como eu tinha falado aqui, a gente tem o rosto do protagonista da nossa futura história e aqui o prompt que foi sorteado com um trecho de um diálogo. Vou dar uma lidinha aqui agora rapidinho só para recordar. Então, olhando com mais calma esse prompt hoje, a gente vê que a pessoa está gaguejando, a pessoa que começa a falar, eu não posso parar, me desculpe. Aí entra outra pessoa dizendo, está tudo bem, apenas respire. Você não tem que se desculpar por coisa nenhuma. Eu tô com você. Só que aqui a gente pode dar outras interpretações, por exemplo, o eu não posso parar também tem o sentido de eu não posso fazer nada quanto a isso. Eu estou impotente quanto a isso. E o I've got you também tem o sentido de deixa comigo. Deixa que eu resolvo isso. Então, isso aí já dá um pouquinho mais de base para a gente começar a pensar na premissa. Resta saber se o personagem é o que está dizendo que não pode parar, ou que não pode fazer nada a respeito e pedindo desculpa, ou se ele é o cara que vem para ser a ajuda, né, para tomar o lugar ou fazer o trabalho que uma outra pessoa não pode fazer. Então, a gente vai decidir isso hoje. Então vamos lá, o primeiro passo para a gente fazer o brainstorm aqui para a história é a gente pensar justamente qual é a função dele dentro desse diálogo. Ele é o cara que está pedindo desculpas ou é o cara que está vindo para executar a missão de alguém, assumir um trabalho difícil ou doloroso demais por outra pessoa? Então assim, depois de passar um tempinho olhando para o personagem, a impressão que ficou para mim é de alguém que perdeu alguma coisa. É de alguém que realmente passou por alguma desgraça, passou por algum tempo muito ruim, um período muito ruim, e no momento que a gente vai pegar ele na história é justamente alguém que vive na miséria, vive em desgraça, vive em desonra. Então eu estou tendo meio que essa ideia de pegar um protagonista que esteja muito por baixo, de começar a história com ele estando muito por baixo. E a gente pode trabalhar realmente alguma característica nobre no personagem, ele está disposto a se sacrificar por alguém, a assumir realmente a dor de alguém, por assim dizer. E a gente pode trabalhar também a questão de ele executando esse trabalho por outra pessoa, tomando o lugar dessa outra pessoa, ele acabar com uma oportunidade de resolver sua própria miséria, desgraça ou desonra. Então é um caminho aí que a gente pode aprofundar. Eu vou escrever isso que eu pensei agora para poder a gente seguir a partir daí. Organizando as ideias, o protagonista vive em desonra, miséria ou desgraça, a gente precisa ver qual dos três ainda, e é um sobrevivente de algo muito ruim e traumático, isso é a consequência do pensamento, do primeiro pensamento. E afunilando um pouquinho mais esse brainstorm, eu preciso pensar em alguma coisa que ele tenha perdido, eu acho que fica mais fácil assim. O que foi que ele perdeu? Foi algo material? Foram suas terras? Foi sua família? Foi um grande amor? Foi uma posição na sociedade, uma alta posição na sociedade? Ele me parece, me dá a ideia de ser alguém realmente que caiu, algum personagem que fracassou em alguma coisa seriamente. E eu botei essa interrogação porque eu preciso ver a relação disso com a cicatriz, porque esse ferimento, ele vive num mundo onde os ferimentos são uma coisa corriqueira, onde as pessoas, é um mundo violento, tão violento a ponto das pessoas estarem feridas assim, ser uma coisa normal, várias pessoas têm, ou realmente isso aí foi algo incomum, algo que aconteceu com ele devido a um enfrentamento violento, um acidente, alguma coisa desse sentido. E com relação ao prompt, eu decidi que ele realmente vai ser alguém que vai ajudar outra pessoa, como eu estava falando antes, para desenvolver essa questão da nobreza do personagem. Eu acho que é bem por aí, trabalhar o lado nobre do personagem. E a gente precisa só ver a motivação para isso. Por que ele olharia para essa pessoa e trocaria de lugar com ela, assumiria a missão dela, ajudaria ela. E aprofundando um pouco mais o brainstorm, pensar quem seria essa pessoa, que vai trazer realmente a história para ele,
e com quem ele vai interagir. Então eu coloquei 3 opções aqui. A primeira motivação seria a repetição. Então alguém que está para passar pelo mesmo mal que ele já passou e ele não consegue ver isso, ele não suporta ver a mesma coisa acontecendo, mesmo que essa pessoa seja um estranho, porque a gente tem que explorar justamente o altruísmo do personagem. Ele não é um personagem dentro de si próprio, mergulhado em si próprio. A gente pode trabalhar alguém que seja realmente altruísta e talvez até por isso mesmo ele tenha perdido tudo. A segunda opção é o afeto, e é a mais óbvia das 3, que alguém querido está com problemas, e de repente pode ser alguém que ele não vê há um tempo. A gente pode tentar fazer essa relação ficar mais interessante, e ele realmente vai em socorro dessa pessoa, apesar dele próprio precisar de socorro. E a terceira é a questão do inimigo comum, ou seja, o mesmo causador do mal que fez ele perder alguma coisa importante, agora ameaça outra pessoa, e eu acho que essa se difere um pouco da primeira, porque o sentimento dele é de exterminar o mal. E na primeira é uma questão de proteger alguém indefeso, alguém inocente. Então tem uma diferença sutil ali entre os dois, em relação à motivação dele para sair do lugar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou numerar essas opções. E vou deixar o dado decidir. Vou configurar aqui um D3. E o número que sair vai corresponder à opção que eu vou usar para dar continuidade ao desenvolvimento da premissa. Número 2. 2 é o quê? 2 é afeto. Alguém querido está com problemas. Beleza. Então a gente vai usar isso. Em princípio, a gente pode ficar com a impressão de que está se configurando uma premissa bem comum, batida, mas é assim mesmo. Conforme a gente vai fazer o brainstorm, eu, por exemplo, já percebi que isso acontece várias vezes. A gente não pode ter medo de começar com algo que parece muito, que já foi muito usado, porque tudo pode ser sofisticado e detalhado de uma melhor maneira mais adiante. Então a gente começa com uma coisa comum, que é essa do afeto. O personagem simplesmente vai se sacrificar por outra pessoa de quem ele gosta, mas tem várias maneiras de fazer isso. E aí o exercício é justamente encontrar um jeito original, interessante, de levar essa motivação adiante. Então vamos pensar agora quem poderia ser essa pessoa. Bom, fiz aqui uma seleção de novo, né? Botei 3 opções e vou sortear como eu fiz da outra vez. E definindo isso, eu vou ter o essencial para começar a pensar sobre o mundo que esse personagem vive e a partir daí construir a premissa de fato. E as possibilidades que eu listei para esse outro personagem são: 1. Alguém mais experiente que acolheu o protagonista quando ele mais precisava. 2. Alguém que o protagonista ama, mas não possui o mesmo sentimento, e aí no caso seria um amor não correspondido. E 3. O antigo aliado que se deu melhor na vida. Então vamos definir isso aí. 3. Um antigo aliado que se deu melhor na vida. Então o que a gente já tem sobre a história até agora? A gente tem um protagonista que vive na desonra, miséria, desgraça, é sobrevivente de algo muito ruim e traumático, perdeu alguma coisa que a gente ainda vai descobrir. Em algum ponto da história ele ajuda alguém que está com problema, e esse alguém é um antigo aliado que se deu melhor na vida do que ele. Então está na hora de organizar essas ideias no protótipo de uma premissa. Vamos ver como é que vai ficar.
Bom, cheguei em algum lugar aqui, eu vou ler a premissa e ir comentando os trechinhos. Ficou assim. 2 amigos lutavam para manter um negócio em Vereda dos Mercadores, até o dia que foram enganados por um forasteiro. Eu não tinha nome para a cidade, mas eu resolvi situar a história agora em Vereda dos Mercadores, que é uma cidade que eu só mencionei, eu não mostrei ela realmente, mas eu mencionei no conto A Balada das Irmãs Pug. Então já se desenha aí uma história com um conceito mais steampunk, puxando para o steampunk. Então, seguindo, desafiados para um duelo, um deles fugiu, enquanto o outro tentou defender sua honra, mas perdeu todas as suas posses e fugiu. Pronto, ficou mais claro. Então, desafiados para um duelo, um deles fugiu enquanto o outro tentou defender sua honra. Após vergonhosa derrota, perdeu todas as suas posses e fugiu. Então aí, houve a ruptura entre esses 2 aliados. Um deles fugiu covardemente, enquanto o nosso personagem principal ali, o nosso protagonista, ficou para defender sua honra. Vamos, durante a história, justificar melhor o porquê desse duelo, que tipo de traição foi essa, como eles foram enganados, quem é esse forasteiro, ele é poderoso, não é? E aí, seguindo, conhecido apenas como Cicatriz, ele passa a viver longe da cidade. Tempos depois, houve pessoas falando da morte de seu algoz e que seu antigo sócio está preso, aguardando execução. Como é uma história steampunk, eu vou botar aqui um farol abandonado. Por enquanto tem utilidade isso? Não, mas é só para ter alguma coisa diferente, Como as histórias steampunk sempre têm coisas inusitadas, então ele vive nesse farol abandonado. Depois eu vou pensar se isso vai ter alguma utilidade ou não para a história. Mas então a gente tem aí uma premissa, um background breve para o personagem. A gente incluiu aí o antigo aliado, a razão dele se envolver é o afeto, alguém que ele gostava, E a gente vai demonstrar isso na história, que ele é um personagem mais humano. Então, o tema da história vai ser muito isso, a nobreza, o altruísmo. E, por enquanto, fica indefinido se ele realmente matou o cara que tirou a loja dos 2, que roubou a loja dos 2, ou não, ou se é uma falsa acusação. Isso a gente vai ver mais pra frente. Eu também preciso definir o nome desses 2 caras, mas a gente já tem o suficiente para começar a escrever. Eu vou copiar aqui a premissa. E ela vem para cá. Beleza. E aí então a gente já sabe que esse diálogo então vai ser travado entre esses 2 sócios, sendo que o Cicatriz vai falar a segunda parte, Você não precisa se desculpar por coisa nenhuma, deixa comigo, enquanto o outro vai estar pedindo desculpa e dizendo que não pôde evitar ou foi mais forte do que ele. A gente vai mudar um pouquinho o sentido. Então, por enquanto, tudo está de acordo com o que a gente definiu lá no primeiro episódio, com os elementos iniciais, e agora a gente já tem tudo para começar a escrever propriamente o que vai acontecer no próximo episódio. Enquanto isso, é sempre bom lembrar que aqui do lado tem a playlist com todos os vídeos já feitos até agora, todas as histórias, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.